Salve pessoal, estamos aqui, mas não é para uma pílula vermelha. Aqui tô gravando um vídeo para fazer publicidade do novo lançamento da editora Arseg, a minha editora, principal, maior editora dissidente do Brasil nesse momento. E a obra que nós estamos lançando é do geopolitólogo português João Franco, Linhas Geopolíticas da República Popular da China. Quem acompanha os lançamentos da minha editora já conhece João Franco, porque nós lançamos, de autoria dele, há alguns anos atrás, a obra A Ideia Zuz, que trata exatamente sobre a Coreia do Norte, né? Esse foi o lançamento dele que nós fizemos alguns anos atrás, e agora nós estamos lançando a obra do João Franco sobre a China. A ideia Azus, é óbvio que ele é uma ideia geral, é uma obra mais geral, tal como o próprio título indica, porém também aborda alguns temas geopolíticos norte-coreanos. Essa obra, por sua vez, é um pouco mais focada propriamente na temática geopolítica chinesa. Mas, ainda assim, traz também reflexões, faz algumas considerações, especialmente a título de introdução, sobre a história da China, principalmente a história recente, a cultura chinesa, a composição étnica da China, que acaba sendo um tema importante, um tema relevante para a gente compreender a China. Então é uma obra que também pega essa parte mais geral, ainda que esteja focada numa análise da geopolítica chinesa, o poder militar chinês, etc. Quem assina o prefácio é o Albert, professor Albert Cavalé, que é o editor do site O Velho General, que é um site de análise militar, análise geopolítica. O Albert, o pessoal conhece, já foi no canal, no velho canal da Nova Resistência, várias vezes. Amigo, né, parceiro do comandante Farinazzo e tal, conhece toda a galera do campo nacionalista, faz aí, tem feito, sempre fez lives em conjunto, entrevistas e assim por diante. Bem como publica, seja de autoria própria ou traduções de muitos artigos geopolíticos e militares interessantes, tá? Então é uma figura conhecida no nosso meio. Indo para o conteúdo da obra Linhas Geopolíticas da República Popular da China, a obra tem 8 capítulos, tá ok? E a gente pode comentar um pouco sobre esses capítulos. Primeiro capítulo, que é o Caracterização do Espaço Chinês, aborda exatamente essa temática mais introdutória, né? Espaço geográfico chinês, na medida em que a base da geopolítica é a geografia. De um modo geral, toda obra geopolítica de um país específico, né? Geopolítica da China, geopolítica do Brasil, geopolítica da França, da Rússia e por aí vai, deve talvez começar ou certamente envolver, passar por uma análise, uma revisão da geografia daquele país e também do entorno, né? Então aqui começa por uma revisão da geografia chinesa propriamente dita, com quem são as fronteiras, né? Como que é o relevo e assim por diante. Daí vai para a população, né? Então nessa parte de população é onde se trata aí da composição étnica, bem como fala da questão de Hong Kong, né? E de outros temas que dizem respeito à população, as regiões autônomas, né? O Xinjiang, por exemplo, ou Xinjiang, Tibete, por aí vai. Daí vem a parte da economia, que tem tanto uma parte histórica como a situação atual da economia chinesa, alguns problemas, o crescimento e assim por diante. Bem como, resumidamente, porque isso é abordado de maneira mais detida depois, quais são as disputas atuais nessa esfera geopolítica da República Popular da China. Depois, capítulo 2, vem Lugar da China
em algumas teorias geopolíticas clássicas. Ou seja, como que a China aparece no pensamento do Halford Mackinder, aquele pensamento que pela primeira vez trata da ideia do pivô geográfico da história, a Eurásia e assim por diante, que acaba sendo apesar de ser uma geopolítica atlantista, né, centrada nos interesses anglo-saxões, anglo-estadunidenses, é uma geopolítica que atribui uma importância central para a Rússia, ou enfim, para aquele país que controla aquela massa é, eurasiática, por assim dizer, né? Mas a China aparece, de fato, no pensamento do Halford Mackinder. Às vezes como parte ou associada ao Heartland, mas geralmente, de modo geral, vinculado à periferia, né? Como parte daquilo que posteriormente o Spikeman vai chamar de Rimland. E de fato, a segunda parte desse capítulo trata da reflexão sobre a China nas teorias do Spikeman, né? E aí, por exemplo, tem um trecho aqui: a China, à luz das concepções de Spikeman, encontra-se no Rimland, como eu estava falando. Daí que tem a capacidade de desenvolver o seu potencial terrestre e marítimo, muito embora a sua natureza seja epirocrática, à luz dos trabalhos do historiador francês Pirenne. E aí tem enquadramento da China nas teorias de Cohen. Por Cohen aqui se faz referência a Saul Cohen, um geopolitólogo mais recente que o Spikeman e que, por assim dizer, é... quando a gente pega esse período dos anos 60, anos 70, é um dos principais pensadores geopolíticos dessa época, né? Por assim dizer, um sucessor do Nicholas Spikeman, e é quem introduz o conceito de Shadow Belt, né? Zonas geopolíticas de caos, por assim dizer. De caos, fragmentação e por aí vai. Nesse caso especificamente da reflexão sobre a China, o Cohen diz que há um Shadow Belt ali no Sudeste Asiático, se eu não me engano. Aquelas zonas conflituosas entre Myanmar, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, ainda que hoje em dia o Vietnã seja bastante estável, e assim por diante. Capítulo 3, breve resenha histórica da República Popular da China, aqui 10 páginas basicamente com a história chinesa, ainda que é uma história chinesa concentrada no século XX, né, nesse período aí que vem da era Mao Tse-tung em diante. Então trata aqui das disputas de poder, por exemplo, do Deng Xiaoping com, se não me engano, Hua Guofeng, né, a questão ali da viúva do Mao e assim por diante. Uma série de outros conflitos internos para permitir que o Deng Xiaoping conseguisse consolidar o poder e aí assim por diante, né? Como é que foi o governo do Jiang Zemin e todo esse período até depois do Jiang Zemin Hu Jintao, mas sobre o Xi se vai falando pouco a pouco, né, ao longo do resto do livro, porque aí é onde vem a análise mais presente. O capítulo 4 aborda o poderio militar da República Popular da China. Primeiro, uma questão de uma visão geral, né, gastos do PIB, como é que são as compras, né, o que as Forças Armadas Chinesas têm adquirido em termos de material estrangeiro, quais que são as prioridades no investimento das Forças Armadas da República Popular da China, quais têm sido as principais mudanças, né, nas Forças Armadas, de que operações as Forças Armadas da República Popular da China têm participado nos últimos anos, né? No que concerne à doutrina, quais são as prioridades doutrinárias, militares da República Popular da China, o que dizem, né, os livros brancos de defesa da República Popular da China,
Livro branco é tipo um material ali que tem é, a doutrina militar daquele país, por assim dizer, né? A doutrina militar e geopolítica, as prioridades militares e geopolíticas. Tem a questão das cadeias de ilhas, né? E assim por diante, né? São aí os temas gerais, por assim dizer, é, das Forças Armadas da República Popular da China. As mudanças, prioridades, quais têm sido os investimentos, qual que é o orçamento, o que dizem os documentos oficiais militares e geopolíticos da República Popular da China, quais são as metas, né, de atualização. Daí vem o complexo industrial militar chinês, que aborda exatamente quando a gente pensa nos investimentos, no que objetivamente se tem investido, quais são os desenvolvimentos, quais são os organismos e empresas responsáveis por esses desenvolvimentos, né? Aí fala sobre os mísseis, míssil DF-11, DF-15, a indústria aeroespacial, né? O J8, JH7, JA10, que não foram produções tão interessantes, mas aí tem algumas produções interessantes, como o J11B, inspirado no Sukhoi 27, o J7, que é aí uma adaptação, uma atualização do MiG-21. Então aqui tem essa abordar aí qual que é o mercado, né, das exportações militares chinesas, para quem que a China está vendendo material bélico. Até o papel disso na diplomacia chinesa, né, essas vendas aí de equipamento militar como parte da diplomacia chinesa. E aí vem uma análise força por força. Então, primeiro, a Força Aérea do Exército Popular de Libertação. Quais são os aviões de que a China dispõe, né, que fala o J6, o Q5, o J7, J10, J11, J15, o J... Eu falei do J6 já? Não, já falei do J6, JH7 e assim por diante. Então que eu vou falando o que a China tem. Tem o Xi'an H6, o Xi'an B6. Também aquilo que eles têm comprado, né? Tem o Shenyang J11, Chengdu J10, tá? Chengdu J20, né? Os aviões de quinta geração, Shenyang J31. Então aqui vem comentando exatamente sobre tanto os investimentos quanto as compras nesse campo aí da Força Aérea. E fala também, evidentemente, dos drones e do setor de defesa antiaérea, né, da China. Aí vem a Marinha, aí fala um tema muito importante, que é o crescimento estrondoso da Marinha da República Popular da China. Quais são os tipos de navios que têm sido desenvolvidos, a tonelagem, com quantos navios essa marinha contava, por exemplo, em 2006 e quantos ela tem hoje, como tem sido essa evolução. Quantos destroyers, né? Quais são as classes, os tipos de destroyers, quais são as capacidades anfíbias. Também tem a questão das docas, né, de transporte anfíbio e assim por diante. Tema interessante porque me parece que é exatamente nessa área naval que vão se dar os principais desafios da República Popular da China nos próximos anos, né? No que concerne enfrentamento geopolítico, por assim dizer. E tem a Força Terrestre do Exército Popular de Libertação, né? Qual que é o tamanho dessas forças, desse exército, os tanques que tem, os tipos de tanques, quantos tanques. Aí que fala sobre os vários tipos, né? É claro que tem aí uma influência soviética no modelo dos tanques utilizados pela República Popular da China. Como eu falei, a questão principal para a China é a Marinha, né? Aqui diz, né? A RPC não enfrenta uma ameaça militar terrestre significativa. E sabe que o equipamento necessário para apetrechar as suas numerosas forças terrestres teria um custo proibitivo e talvez desnecessário. Né? Isso não significa que as forças terrestres do EPL não tenham recebido nos últimos anos nova artilharia, veículos,
mísseis antiaéreos e assim por diante, né? Aqui fala, inclusive, que provavelmente a China vai fazer uma redução de pessoal nas forças terrestres exatamente para liberar recursos para mais investimentos na Marinha e na Força Aérea, né? E aqui fala logo em seguida nas forças nucleares e balísticas chinesas e o programa de mísseis. Esse é um tema bem interessante também. É uma parte longa, porque de fato as capacidades nucleares e balísticas chinesas são muito bem desenvolvidas. Tá? O alcance imenso dos ICBMs chineses. Então aqui fala bastante sobre esse tema. E aí a capacidade chinesa de guerra eletrônica, de comunicações e informações. Aqui fala sobre os sistemas AWACS, né, da China. E ele usa, por exemplo, o Ilyushin IL-76, o Challenger 850, né, que é material russo. O Chengdu Pterodactyl, o Avic Cloud Shadow. Então, a China tem esse tipo de material à disposição em grande quantidade, tá? O desenvolvimento do Beidou, aqui fala também sobre o Beidou, que é a alternativa chinesa ao GPS, ao GLONASS e ao Galileu. Então, é isso. Daí entra na parte propriamente de política externa. Capítulo 5, relações da China com algumas potências adversárias. Daí fala sobre as relações entre a China e os Estados Unidos, a China e a Índia, no caso a China e a Rússia, a China e o Japão, a China e o Vietnã, né? No caso, a Rússia entra mais como rival hoje em dia do que propriamente adversário, mas é basicamente isso. Esse capítulo trata exatamente dessas relações externas. Então, na parte dos Estados Unidos, né, fala da guerra comercial iniciada pelo Trump, já no primeiro mandato do Trump, na verdade. A questão da Huawei, né, a questão do 5G. Daí na parte da Índia tem muito material para falar, né, porque tem aí um conflito de décadas. Como tem sido esse conflito? Por que acontece esse conflito? Até um aumento de tensões que aconteceu em anos recentes. A questão da aproximação entre China e Paquistão e como isso incomoda a Índia, né? Daí tem as relações com a Rússia, claro que são relações pensadas desde o período soviético, porque no período soviético, de fato, houve conflito entre China e União Soviética, mas aqui se fala sobre a aproximação recente. Daí tem a questão do Japão, né, as ilhas Senkaku, uma série de outros temas. Todo mundo sabe, né, que entre a China e o Japão há muita coisa a ser discutida, a ser solucionada, por assim dizer. E aí fala-se sobre as relações entre China e Vietnã. Relações que tiveram uma evolução muito significativa em anos recentes, tá? Ou melhor, nesse ano de 2026, ano de 2025 e 2026. Mas que fala, enfim, até sobre os conflitos entre a China e o Vietnã. O capítulo 6 é todo ele dedicado à questão de Taiwan. A evolução histórica do tema, né? Então tem a questão da evolução histórica do tema. Começando de modo geral do século XIX, início do século XX, como ficou a questão de Taiwan, daí e a partir de então, né? O fracasso dos Estados Unidos no Vietnã, diminuindo o poder dos Estados Unidos na Ásia como um todo. O fato de que tecnologicamente Taiwan, que estava numa vantagem, hoje em dia essa diferença tecnológica entre Taiwan e a China praticamente não existe mais, né? O fato de que a China pretende uma resolução pacífica desse conflito. E aí entra a questão da própria história de Taiwan como um território que não está governado a partir de Pequim. Quais são as possíveis posturas da China em relação a Taiwan, né? Quais opções a China tem, etc. E qual é a posição de Taiwan? Também, será que Taiwan tem ou não tem como resistir militarmente à China e assim por diante? E qual que é o posicionamento dos Estados Unidos e o que os Estados Unidos têm feito? Que é basicamente armar Taiwan.
Capítulo 7, a competição por recursos. Então aqui aborda a Ásia Central, né? Então, a presença da China na Ásia Central, onde também estão outras potências, inclusive, e até mesmo a participação da China em fóruns que envolvem a Ásia Central. A questão dos mares contíguos à China, que é o tema geopoliticamente mais sensível, né? O Mar do Sul da China, competição com praticamente vários países da região, Filipinas e assim por diante, né? Vietnã, Malásia, etc. Então tem esse tema aí da competição por recursos no Mar do Sul da China, reivindicação de ilhas e assim por diante. E aí a iniciativa Belt and Road, né, a iniciativa Cinturão e Rota, como parte do projeto geopolítico chinês. Aí, é claro, é um projeto geopolítico planetário, ainda que a presença da iniciativa Cinturão e Rota seja mais sentida na Ásia como um todo, né, no próprio entorno chinês, mas é um projeto que se faz muito presente na África, tem umas iniciativas interessantes na América do Sul e assim por diante. Daí o último capítulo, a ofensiva étnica e geocultural chinesa, que aborda a questão da China enquanto potência civilizacional, né, a questão do renascimento cultural chinês, a importância até dos clássicos literários chineses, né? Sun Tzu, Tai Lung, o Romance dos Três Reinos, a mídia chinesa, a importância da mídia chinesa, divulgando a cultura chinesa em todo o mundo. Aqui fala do Instituto Confúcio, né, ensinando o idioma chinês. Então tem uma série de temas interessantes aqui nessa questão da identidade chinesa e a maneira como a identidade chinesa atua também como um elemento de poder para a República Popular da China. E aí, finalmente, a conclusão da obra. Então, assim, eu acho que é uma obra bem interessante. Se você está estudando a China, se você quer conhecer melhor a China, se você está fazendo um TCC, uma monografia, um trabalho acadêmico sobre a China, eu acho que essa é uma obra essencial, tá? Eu não conheço nenhuma obra tão interessante em português quanto essa obra do João Franco, que está sendo lançada pela minha editora. Então, é isso, pessoal. Adquiram a obra, o link tá na descrição do vídeo, também o e-mail da editora para vocês adquirirem, se for o caso, através do e-mail da editora. E é isso, pessoal. Até a próxima.